Olá pessoal, tudo bem? Hoje nossa aula é sobre habeas corpus, mas antes aquela nossa velha e tradicional revisão, né? Como é que estão, Pedro? Como é que vocês estão no estudo? Pessoal, não pode esquecer de fazer exercícios, tá certo? Não pode esquecer de baixar as provas e do seu concurso, da sua banca, se você vai fazer concurso do CESP, se você vai fazer concurso da Unemática, da Banco Unemate, né? Da Funrio, FGV, né? Carlos Chagas. Senhores, tem que baixar as provas porque isso te ajuda muito. Não basta você saber o conteúdo, né? Porque que às vezes o aluno fala, mas professor, eu já venho estudando há tanto tempo, sei o conteúdo, tá certo? E não passei na prova. A pessoa que veio estudou depois, começou a estudar comigo, melhor, passou a estudar comigo, então eu já tinha uma temporada e ela passou, eu fiquei. Bom, dentre inúmeros fatores, tem que prestar atenção, porque provavelmente ela deve ter feito muitos exercícios. Senhores, não basta saber o conteúdo, você tem que saber a forma de perguntar, enxergar as pegadinhas, tal, entendeu? Fazer concurso, que nem eu falo, é igual treinar para a guerra. Por que o soldado fica treinando? Para, além de condicioná-lo fisicamente e mentalmente, ele ficar esperto para identificar o inimigo, identificar emboscada, identificar eventual perigo. É assim o concurseiro, você tem que ficar atento para eventual emboscada do examinador. Só fazendo exercício, só treinamento, tá certo? Vamos lá então, senhores? Nossa aula hoje é sobre habeas corpus. Na última aula nós falamos sobre liberdade provisória, tá certo? Você sabe o que é liberdade provisória? Claro que eu sei, professor. Liberdade provisória é um instituto que devolve ao sujeito o direito de responder o inquérito ou processo em liberdade. Muito bem. Quais as espécies de liberdade provisória, então? Ah, muito bem. Liberdade provisória sem fiança, sai sem pagar fiança, mediante o compromisso de comparecer a todos os atos do processo ou impondo a ele uma medida cautelar diversa da prisão, né? Por exemplo, o juiz fala, vou soltar você, mas fica obrigado a comparecer em juízo, fica obrigado a não se ausentar desta cidade sem comunicar este juízo, tá? Você fica obrigado a usar tornozeleira eletrônica, você fica obrigado a recolher-se em sua residência todos os finais de semana e também à noite, a partir das 21 horas. Isso são medidas cautelares que substituem a prisão, chamadas de medidas cautelares diversas da prisão, tá certo? A liberdade provisória sem fiança, você lembra quais as hipóteses? Por que é importante você fazer uma revisão à liberdade provisória? Porque o instituto estudado hoje, o habeas corpus, também visa devolver a liberdade para o sujeito, uma das finalidades dele, ou impedir que o sujeito seja preso, não é isso? Mas esse instituto não se confunde com a liberdade provisória. Com o HC você pode até atingir a liberdade provisória, por exemplo, quando o juiz se negar a arbitrar fiança, né? No caso em que a lei prevê, você pode entrar com habeas corpus, que é sobre aquela decisão, atacando aquela decisão do juiz que não concedeu fiança. Mas não se confunde os institutos, tá certo? É possível que através do HC você consiga uma liberdade provisória. A liberdade provisória sem fiança, quais as hipóteses então? Réu pobre, tá? Crimes inafiançáveis, quando ausentes requisitos da prisão preventiva, tá certo? E quando o indivíduo praticar o fato mediante uma excludente de ilicitude, neste caso é chamada de liberdade provisória vinculada, porque ele fica obrigado a comparecer sempre que for intimado, tá certo? O CERF já perguntou dizendo que não tem nenhuma vinculação, né? É igual o pobre. O investigado pobre, ele sai sem fiança, mas fica obrigado a comparecer a todos os atos processuais, fica obrigado a avisar o juiz quando for viajar por mais de 8 dias, ficar fora. É obrigado a pedir ao juiz para mudar de endereço, tá certo? E a liberdade provisória? A liberdade provisória sem fiança, cuidado, o delegado não pode conceder. Delegado não pode conceder liberdade provisória sem fiança. Você que vai fazer PRF, você que vai fazer Polícia Judiciária Civil, cuidado, eles cobram muito isso. Pode a autoridade policial, vírgula, diante da insuficiência financeira do investigado, do preso, vírgula,
conceder a este a liberdade provisória dispensando-se a fiança, você vai dizer falso, não pode, só o juiz pode dispensar a fiança, porque só o juiz pode conceder liberdade provisória sem fiança. A outra espécie de liberdade provisória é a liberdade provisória com fiança. Nesta espécie, o indivíduo sai, ganha o direito de liberdade se pagar ou se entregar pedras preciosas, ou título da dívida pública, seja ele federal, municipal ou estadual, tá certo? Ou hipotecar um bem imóvel, desde que seja a primeira hipoteca, não é isso? Sobre a fiança, quem pode arbitrar a fiança? Delegado, Ministério Público e juiz. Falso, o Ministério Público não pode arbitrar fiança. Quem tem a autonomia, ou melhor, quem tem legitimidade para arbitrar fiança é o delegado ou o juiz. Delegado em qualquer crime, desde que apenado com detenção. Falso, assim que vai estar na sua prova. Delegado pode arbitrar fiança nos crimes apenados com detenção. Você vai mandar um falso lá, tá certo? Vai mandar um falso e vai dizer essa aqui é para o Marciano, porque delegado, não, essa questão de ser detenção ou reclusão já acabou. Isso era até 2011, tá certo? Então, quando que o delegado pode, você sabe disso? Quando o crime tiver como pena máxima não superior a 4 anos. Por exemplo, formação de quadrilha, vai de 1 a 3, delegado pode, pode. O furto simples, não furto qualificado, furto simples, a pena vai de 1 a 4, delegado pode, pode. Receptação, desde que não seja qualificada, a pena vai de 1 a 4, delegado pode, pode, tá certo? E o juiz? O juiz pode, nas demais hipóteses, ou seja, tanto nesse que o delegado pode, e nos crimes cuja pena máxima ultrapassa 4 anos. Por exemplo, num roubo, só o juiz pode arbitrar a fiança, já que a pena do roubo é 10 anos, né? De 4 a 10, tá certo? E sobre o valor da fiança? O valor da fiança, vai dizer para você, fica no livre-arbítrio da autoridade. Falso. Livre-arbítrio, não. Livre-arbítrio, não. É verdade que tem uma certa discricionariedade. Isto é verdade, mas não fica no livre-arbítrio, tá certo, pessoal? Cuidado com isso, que isso pode ser pegadinha. No livre-arbítrio, não. Por que não? Porque, senhores e senhoras, o valor da fiança já vem estipulado na lei. Muito bem. E qual é esse valor? Você vai dizer, depende da pena. Se o crime tiver como pena máxima até 4 anos, o valor da fiança varia de 1 a 100 salários mínimos. Não é isso? Isso, muito bem, porque vai estar a dizer para você, mas e se for reclusão ou detenção? Não interessa, o que interessa é o quanto da pena. Não passa de 4 anos? Não. Então pode chegar até 100 salários mínimos e não pode ficar aquém de 1, salvo a questão da redução, que falaremos daqui a pouco. E o outro valor é quando o crime tem pena que supera 4 anos, aí, senhores, nós já sabemos, vai de 10 a 200 salários mínimos. Muito bem, tá certo? A fiança ela pode ser reduzida até 2/3, né? Guarda essa aí, até 2/3, ou aumentada até 1000 vezes, tá certo? A fiança, pessoal, para que serve a fiança? Tá? A fiança tem como única finalidade ressarcir o dano à vítima. Falso, não é esta a única finalidade. É uma das finalidades, mas ela tem outras. Custear o processo, ou seja, pagar as custas do processo, a pena de multa, indenizar o dano, prestação pecuniária, tá certo? E essa é a finalidade da fiança. Cuidado, pessoal, eles cobram muito de você quando que o sujeito que pagou fiança perde toda a fiança e quando é que ele perde a metade. Quando é que ele perde toda a fiança? Melhor, começando, quando é que ele perde metade da fiança? Você já sabe, tá? Você sabe. Sabe quando? Quando ele, muito bem, quando descumprir, né, uma das obrigações da fiança, chamado de quebramento de fiança. E quais são essas obrigações? Você sabe. Não se ausentar, né, da comarca onde reside, onde corre o processo, né, por mais de 8 dias, sem
informar o juízo local onde será encontrado. O sujeito vai passar férias em outra cidade, vai ficar lá 9, 10, 15, 20, 30 dias, tem que informar o juiz, tá certo? Não mudar de endereço sem prévia permissão do juiz, não é isso? Tá? Comparecer a todos os atos do processo, né, sempre que for intimado, descumprindo, acaba, então, quebrando a fiança e perde a metade e não a totalidade, tá certo? E quando que ele perde a totalidade da fiança? Por exemplo, o sujeito pagou 100 mil de fiança, descontou todas as incidências, multa, o dano, tal, sobrou 70 mil, né? Ele vai perder tudo isso se ele não comparecer para dar início ao cumprimento da pena. Então, quando que perde? Não comparecimento para dar início ao cumprimento da pena, não é isso? Tá. Fiança, senhores, tá? Liberdade provisória com fiança, rápida revisão, é isso aí nas partes mais importantes, né? Tá? Hoje falaremos, então, nosso assunto sobre habeas corpus, tá certo? Habeas corpus, o que é isso, né? Habeas corpus. Bom, habeas corpus, ele é um remédio constitucional, tá certo? Por que um remédio constitucional, também chamada de ação constitucional? Porque está previsto na Constituição Federal, tá certo? Que quer dizer, traga meu corpo, ou toma teu corpo, né? É como se fosse o juiz dizendo para o xerife, para a polícia, traga o sujeito aqui, tá certo? O sentido de habeas corpus hoje para nós, para a prova, é o instrumento o instrumento utilizado, é o meio utilizado, é a ação utilizada quando alguém estiver com a liberdade impedida ou ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder. Hoje, para a prova, nós vamos aí ultrapassar a questão de quando entrou no Brasil, onde surgiu, tal, que isso aí não vai cair na sua prova, tá certo? Agora, o que é habeas corpus? É uma ação constitucional, é um meio utilizado quando alguém estiver com a liberdade impedida, tá certo? Com a liberdade tolhida, ceifada, presa, por exemplo, ou ameaçada, né? Existe uma ameaça ao direito de locomoção, ou ao direito de locomoção já foi tolhido, já foi impedido, já foi violado o direito de locomoção, habeas corpus, ou ameaça de violação. Por isso que tem o habeas corpus preventivo e o repressivo. O sujeito está preso, habeas corpus repressivo. Oh, não, o delegado falou que vai pedir a prisão, habeas corpus preventivo, para impedir que o juiz decrete a prisão do sujeito, tá certo? Então, esta medida constitucional, tá? Este meio, esta ação, esta proteção, encontra assento, encontra regras na Constituição Federal, previsão na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Minha matéria de processo penal, centralizarei aqui no processo penal, tá certo? Habeas corpus, então, é um instrumento utilizado para proteger o direito de locomoção. E aqui você já faz uma diferença com o mandado de segurança, né? Porque o examinador pode querer confundir você, o habeas corpus, com o mandado de segurança, já que o mandado de segurança também protege direito, tá? E o HC também protege direito. Qual a diferença? Quando que vai usar um ou outro? Porque o MS, o mandado de segurança, não leva em consideração o direito de ir e vir, ou permanecer. Mandado de segurança não é utilizado para proteger o direito de liberdade, tá certo? O mandado de segurança protege direito líquido e certo, né? Para proteger o direito de liberdade é o habeas corpus. Muito bem, tá certo? Claro que nós estudaremos aqui as hipóteses violadoras do direito de liberdade, chamada hipótese de HC, tá? Espécies. O habeas corpus, da forma como estiver a liberdade do indivíduo, ele divide-se em habeas corpus preventivo ou repressivo, da forma como se encontrar a liberdade do indivíduo. Por exemplo, ele já está preso? Sim, habeas corpus repressivo. Ele não está preso, está ameaçado de ser preso, habeas corpus preventivo. Então, senhores, temos duas espécies de habeas corpus. O preventivo, que é aquele utilizado, que é o habeas corpus destinado, quando há apenas uma ameaça ao direito de liberdade.
quando há apenas uma ameaça ao direito de ir e vir, tá certo? Não tem ainda, o sujeito ele está em liberdade, só que a liberdade está ameaçada. Aí usa o habeas corpus preventivo, tá certo? O habeas corpus repressivo, por sua vez, que é a segunda espécie, é utilizado quando já há um ato ilegal, já um ato violador do direito de liberdade. Aí utiliza-se o habeas corpus repressivo, tá certo? Também chamado de habeas corpus liberatório, esse repressivo, tá? Liberatório. Então, o preventivo, quando alguém estiver com o direito de liberdade ameaçado. E repressivo, quando já há um ato ilegal, já há um ato, um abuso por parte da autoridade, e este abuso gerou aí num cerceamento de liberdade, habeas corpus repressivo, tá certo? Legitimidade. Legitimidade. Quem pode entrar com HC? HC habeas corpus. Bom, primeira coisa, você que está me ouvindo, né, presta bem atenção. Habeas corpus, quem julga é o Poder Judiciário. Tá certo? Se perguntar para você, o Ministério Público pode julgar habeas corpus, você vai dizer falso. Tá certo? Porque só o Poder Judiciário pode devolver a liberdade na hipótese de habeas corpus. Ou seja, só o Poder Judiciário detém competência. Do juiz até o Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Muito bem. Agora, quando digo aqui legitimidade, isto aqui é legitimidade para entrar com HC, legitimidade para dar entrada, para impetrar HC. Entrar com HC recebe o nome de impetrar HC, tá certo? Quem é que pode impetrar HC? Quem é que pode provocar o Poder Judiciário para que corrija um ato ilegal violador do direito de liberdade? Qualquer pessoa, tá, pessoal? Qualquer pessoa. Pessoa física ou jurídica, tá certo? Como assim, professor? Você que está me assistindo, você ficou sabendo que o seu vizinho foi preso. Você não é advogado. Você que está me assistindo, você é um contador, você é um psicólogo, você é um pedagogo, você é economista, tá certo? Você é bacharel em direito, mas ainda não tirou o OAB. O seu vizinho foi preso. Ou então o seu vizinho está ameaçado de ser preso. Você pode fazer um HC, um habeas corpus, ir lá no juiz ou no tribunal, protocolizar para ele, dar entrada para ele, ou seja, você pode, em seu nome, fazer um habeas corpus para proteger uma pessoa, outra, o seu vizinho, pode. Mas eu não sou advogado, não tem problema, porque qualquer pessoa não precisa de capacidade postulatória. Capacidade postulatória é exigência, melhor, o sujeito é o profissional da advocacia, é aquele inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB. Para impetrar HC, não precisa ter o AB, não precisa ser advogado, cuidado com isso. Então, pessoa física, qualquer pessoa, tá certo? Seja advogada ou não, seja advogado ou não. Professor, então eu, contador, posso? Pode. Tá certo? Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença, peço desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos para você conhecer a seriedade, conhecer a qualidade dos nossos vídeos. E pode ter certeza absoluta, se você confiar, primeiramente, em você, confiar no professor e confiar na nossa marca, na Lá Concurso, eu garanto para você que você terá reais condições de realizar uma excelente prova para o concurso da Secretaria Estadual de Justiça do Espírito Santo para o cargo de inspetor penitenciário. E esse curso nosso, atenção, completo, ponto a ponto do edital, um curso bastante enxuto, mais os PDFs dessas aulas, por apenas R$ 149,90. Cara, é o melhor preço do mercado. É a melhor entrega, é o melhor custo-benefício, eu garanto isso para você, esse curso nosso garantido. Gostou? Quer saber mais? Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo na descrição. Por favor, clique nesse link que os nossos atendentes aí, eles estarão aí de prontidão. E se você quiser falar diretamente comigo, eu, professor Lac, vá lá no nosso Instagram, @LacConcursos, manda um direct porque eu respondo pessoalmente todos os directs da Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau, tchau.